Esse vídeo, galera, é um vídeo especial, é a última semana de voo do Phenom 300. Para quem me segue já, sou piloto da aviação executiva, moro em Orlando, na Flórida, brasileiro, e voo na uma das maiores empresas de táxi aéreo, né, e venda compartilhada dos Estados Unidos, e atualmente voando o Phenom 300, uma aeronave de pequeno porte, um jato de pequeno porte, para de 7 a 8 passageiros. Então o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essa minha rotina do rotation inteiro. Por quê? Porque é especial, é o último rotation desse avião, eu estou mudando de avião. Não vou falar qual é o avião nesse vídeo, vou deixar para um próximo, para você ativar o teu sininho aí. Então não deixe de ficar até o final, compartilhe esse vídeo, deixe teu comentário, dá o teu like e vamos embora. Tamo junto. Então galera, aqui ó, saindo de casa, tá? Nem parece Orlando, né? Pra ser sincero, isso aqui, sei lá, parece que eu tô em outro lugar. Mas é isso aí, ó, não dá pra ver nada, né? Eu já trabalhando cedo. E é o seguinte, galera, vou explicar pra vocês como que funciona. Vocês vão estar comigo durante uma semana e eu vou mostrando pra vocês aí um pouco como que é essa minha rotina até o último dia de eu voltar pra casa. Hoje é quinta-feira, atualmente nessa escala que eu tô, que vai mudar, eu trabalho 8x6, trabalho 8 dias e folgo 6. Hoje é quinta-feira, então eu trabalho normalmente de quinta a quinta, tá? Então, ó, tô saindo de casa no meu carro, tô indo para o aeroporto de Orlando, aeroporto internacional de Orlando. Então, galera, normalmente o primeiro dia não é previsto que vá voar, pode acontecer com certeza, mas hoje eu tô com uma programação de ir para o aeroporto de Orlando, internacional de Orlando, porque é a minha base. Então de lá eu sempre inicio o meu trabalho, tá? É o meu check-in, por exemplo, o primeiro dia. E o último dia também. Seja pegando um voo de linha aérea, tá? Para ir para algum lugar para assumir o avião onde o avião esteja, nos Estados Unidos. Ou no último dia também, que é o dia que eu estou retornando. Pode ser por linha aérea ou carro alugado. Então o que acontece? Hoje, por exemplo, eu estou indo para o aeroporto não para pegar uma linha aérea para assumir o avião em algum lugar. Eu estou indo para o aeroporto para pegar um carro alugado, que a empresa já alugou esse carro para mim. E aí de lá eu vou dirigir até Miami, tá? É a opção da empresa, poderia ser linha aérea. Agora a gente está em época de final de ano, então não sei se está com falta de ticket de avião também. Para ser sincero, eu prefiro, eu já fico muito tempo dentro de avião. Então quando eu puder, às vezes que eu puder ir de carro, eu prefiro. Porque aí eu vou tranquilo, vou curtindo, vou dirigindo. Então é a situação de hoje. Então eu estou aqui saindo de casa para o aeroporto para pegar um carro alugado para ir para Miami. Então provavelmente de lá eu vou ficar no hotel hoje, no meu day one, no primeiro dia. E a partir de amanhã, de manhã, provavelmente eu vou fazer alguma programação. O que acontece? A escala, ela um dia antes, ou seja, hoje é quinta, ontem, 5 horas da tarde, eles publicam para mim qual é o tail number, qual é o avião que eu vou assumir, tá? É a matrícula do avião. E aí, baseado nisso, eu consigo já fazer um tracking. Eu vou lá, entro num site chamado FlyAware e consigo ver aonde que está o avião, qual que é a programação dele, inclusive se já tem algum plano de voo, e aí eu consigo ter uma noção. Ainda não está aparecendo para mim a programação do avião indo para Miami, mas deve estar programado para hoje. O avião deve chegar mais tarde, então eu vou pro hotel. Como eu tenho que estudar para o avião novo, então para mim tá ótimo, porque eu vou pro hotel, consigo fazer um treino e depois estudar. E amanhã eu de fato vou voar. Então é assim que funciona, os 8 dias. Então normalmente o primeiro dia não voa, normalmente, não é regra. E no último dia também não voa, mas também não é regra. Normalmente o último dia você está voltando para casa. Seja de linha aérea para o aeroporto de Orlando ou de carro alugado de algum lugar próximo aqui na Flórida, por exemplo. Tampa, até a região do South Florida ali, né? Pode ser West Palm Beach ou Miami, Naples. Pegar um carro alugado e ir para Orlando, para o aeroporto de Orlando, MCO, que é a minha base. Inclusive, galera, vou deixar um recado para vocês. Um abraço dos meus patrocinadores, JetFlow Aviation e VisaFlex Immigration. Para quem precisa de processo migratório, entre em contato com a VisaFlex Immigration. Vou deixar aqui embaixo na tela o Instagram da VisaFlex Immigration. JetFlow, para você que tem carteira do Airbus ou quer tirar a carteira do Airbus FAA americana para voar aqui,
vem tirar com a gente. Eu sou instrutor lá também, galera, da JetFlow. E outra coisa muito importante, comunicar a vocês que está chegando o nosso podcast. Graças aos nossos patrocinadores, a JetFlow e a Visa Flex Immigration, a gente está com o nosso estúdio próprio e estamos inaugurando, lançando o nosso podcast de aviação, de piloto nos Estados Unidos. Então não deixe de ativar o teu sininho aqui para você acompanhar também, que vai ser muito legal, um bate-papo muito legal, fazendo entrevista, mostrando a experiência de cada um voando aqui nos Estados Unidos, de onde começou a tua carreira. Quem vai tocar isso aí vai ser eu e o Pat, que é o proprietário da JetFlow e da Visa Flex Immigration. Então, novidade, podcast no canal em breve. Vambora! Já escutei um ding-dong aqui no meu celular da empresa, então parece que já tem alguma alteração na minha escala. Comum isso acontecer, tá, galera? Então, galera, abrindo aqui o voo, vou fazer um voo então de Miami, saindo do FBO chamado Signature Flight Support, que é o FBO Terminal Executivo, tá, do Aeroporto Internacional de Miami, e de lá eu vou para Nassau, no Caribe. E vou parar no FBO chamado Odyssey Aviation. Tá, é um position leg, é um voo sem passageiro, de 1 hora de voo aproximadamente. Está previsto decolar às 5 horas da tarde. Então agora são 8h30 da manhã. Então é uma estradinha também, é longe, mas é um voo rápido e provavelmente vai ser um pernoite. E outra coisa interessante também, que tem na aviação executiva, né, ou corporativa, como melhor você prefere falar, que não tem na linha aérea, né? Porque na linha aérea, são voos regulares, tem horários específicos para você decolar, né? Então, nesse caso, é um position leg, não tem passageiro, vai depender, claro, do meu parceiro, do meu colega, o outro piloto, que horas que ele vai chegar, se já vai estar lá ou não, etc. Mas se eu chegar lá, por exemplo, 2 horas antes, eu posso ligar para a empresa, abastecer, preparar o avião e falar assim, ó, tô pronto, posso decolar? Posso. Então pode ser que eu antecipe o voo, entendeu? Então isso é legal. Aí você acaba chegando mais cedo no destino, ganhando tempo, etc. Aí, galera, 2h30 para chegar em Miami. Então, só para vocês terem uma ideia da onde que eu tô. Nevoeiro foi embora já nessa região aqui, o sol já apareceu, já está mais quente, agora são 9h40 da manhã. Tá vendo, ó, azulzão, padrão da Flórida. Então tu já não vê mais nevoeiro. Isso aí, vou parar daqui a pouco ali no posto de gasolina, tomar um cafezinho. O dia tá lindo, cara, por isso que eu adoro a Flórida. A Flórida tem um clima muito parecido com boa parte dos Estados Unidos, do Brasil, desculpa. Mas claro que aqui as estações do ano são muito presentes. Mas eu adoro a Flórida por causa disso. O tempo daqui é muito bom. Mas falando de aviação, Flórida é típico, né, de vetoração, tá? Então é muito comum você ser vetorado aqui e baixo. Então você chega aqui, eles te vetoram, já manda você descer já bem lá atrás, que significa em quê? Consumo de combustível. Então você consome mais combustível quando você opera na Flórida. É muito vetorado em baixa altitude. Então quando vier para a Flórida ou sair da Flórida, tem que levar isso em consideração, botar mais combustível em função disso. Característico aqui da região. Aí, ó, comprei esse óculos aqui, ó, da Ray-Ban, chamado Meta. Esse óculos aqui, ele tem, não sei se dá para ver daí, ó, uma câmera aqui e uma câmera aqui. Ele é bem utilizado aí para, não para esporte, mas para você poder gravar sem precisar estar segurando, né? Então é bom para quem está pilotando ali. Por exemplo, eu não consigo filmar uma parte do pouso, por exemplo, uma decolagem, alguma coisa, porque eu preciso concentrar no voo, né? Segurança de voo e tudo mais. Então, com o óculos, permite isso. Não usei ainda, não configurei, primeira vez que estou colocando ele, mas dizem que grava com qualidade muito boa, só que pouco tempo, né? Justamente por isso, não tem tanta memória. Então, se eu não me engano, tem que olhar no manual ali com calma,
Vou testar também durante esse rotation, não sei se hoje, preciso olhar o manual, preparar o avião, etc. Mas com certeza eu vou trazer alguma coisa para vocês aí com esse novo óculos aqui da Ray-Ban. Então galera, dei uma parada aqui em Miami para almoçar antes de ir para o aeroporto. Agora são 1 e pouca da tarde, o avião está pousando 3 horas e pouco, então tem umas 2 horas mais ou menos agora para o avião chegar, o avião pousar aqui em Miami. O avião está voando agora nesse momento. O meu parceiro, o copiloto, ele está no avião, ele está na escala, ele está voando o avião, já mandei mensagem para ele. Ele vai pousar aqui 3 e pouco da tarde. Eu já preparei ali mais ou menos a navegação, a parte de peso, balanceamento e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês quando chegar no aeroporto. Então eu parei aqui, ó, rapidinho, almocei. Não gravei lá, tava uma música muito alta no restaurante. Então o YouTube ia cortar provavelmente. E tem um cara com um pressure washer ali limpando a parede ali, o telhado, sei lá. Ó, Miami, o restaurante é ali, naquelas umbrellas ali vermelhas. Só que tá muito barulho aqui, tá vendo? Como eu falei, vocês vão estar comigo nesse rotation, no meu dia a dia. Então para mostrar, vim de Orlando, parei aqui no meio do caminho, eu tô aproximadamente 20 minutos mais ou menos do aeroporto. Então vamos comigo lá, vou mostrar para vocês como que vai ser esse voo. Vambora. Galera, cheguei agora aqui no FBO, Miami. Esse aqui é o FBO chamado Signature Embarque Executivo. Então a galera que vem embarcar para o nosso tipo de voo, né, que é o voo executivo, eles embarcam por esse tipo de terminal chamado de FBO, que nada mais é do que um terminal reservado, né, privado. Essa aqui é uma empresa chamada Signature, tem outras empresas também de FBOs diferentes, inclusive nesse próprio aeroporto tem outros. O que a gente mais usa, que a gente tem contrato, uma delas é Signature. E é isso aí, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, essa preparação inicial e deixar o carro aqui também. Posso entregar o carro aqui para eles e depois o pessoal que a gente alugou o carro, a empresa National, vem aqui e pega o carro. Então esse é um conforto também. Eu não preciso ir lá no terminal principal para devolver o carro e aí entregar e pegar um Uber, um táxi, seja que for para vir para cá. Então, pô, seria um trabalho do caramba. Tô com tempo hoje, mas a maioria das vezes a gente está bem ocupado, né? Bem enrolado, na correria. Então é isso aí, eu vou pegar minhas coisas aqui do carro, vou entrar lá dentro, me apresentar lá pra galera, esperar o avião chegar, que falta mais 1h30 para ele pousar. Enquanto isso, vou no banheiro, vou preparando as paradas aqui, revisar o voo. É um voo internacional, vou pedir agora para imprimir a documentação. O que eu gosto de fazer? Eu, André, eu mando um e-mail, tanto para cá, para a Signature, que eu já tinha mandado, eles já tinham respondido, dizendo que o horário que eu vou sair daqui, para informar, né? Estou saindo, vou precisar desse tipo de serviço, GPU, caminhão de combustível, já vou avisando antes. E lá para o destino também. Então já mandei um e-mail para lá, para Nassau, avisando o horário que a gente vai chegar, se tem algum procedimento específico de imigração, né? Para entrar no país. Às vezes tem vários lugares que a gente pode nem abrir a porta do avião. A gente tem que esperar alguém vir até a porta para autorizar que a gente abra a porta, principalmente Canadá. Tem que ter uma autorização específica. Então, muito importante, eu gosto de fazer isso para me antecipar. Caso tenha algum procedimento diferente. Chegou o avião, tá vendo? Tá taxiando aqui por trás. Tá chegando o avião, galera. Vambora, vambora. Vai ser um quick turnaround. Eu não sei se tem passageiro. Então, vamos desembarcar. Pelo menos o comandante vai sair. Caminhão de combustível passando ali, ó. Provavelmente ele vai parar aqui, ó. O pessoal já tá aguardando. Vai parar o avião aqui. E aí, colocar o GPU e combustível, fechar a porta e partiu na sala. Aí, esse aqui é um Global, se não me engano é o Global Express. Olha lá a máquina lá atrás, ó. Phenom 300 da Embraer. Galera posicionada
aí, ó, o comandante ali. O avião decolando ali, a imagem bonita, ó. Ele aqui, ó, já levantou o braço para que sinalizar o piloto que tá ali, ó, taxiando, procurando para onde ele vai, tá vendo? O piloto aqui, ó. Então aí um cara aqui, provavelmente tem um cara aqui, ó, ele já fez um sinal para ele ir para lá, e aí ele tá dando a volta. Tem mais um aqui, ó, para fazer a proteção aqui de separação, né, entre a aeronave e o caminhão. Não sei se vocês estão vendo, ele tá com o braço levantado aqui. E aí ele consegue taxiar, tá vendo? Com segurança. E aí ele tá aqui, ó, o braço levantado para mostrar onde que é a posição que ele vai parar. Aí tem aqui, ó, esse cara aqui, ele tá esperando algum outro avião. Ou provavelmente assim que encostar, ele já vem pra cá. Mas eu acho que não, porque ele já tem ali o cone que precisa e o calço na mão da menina aqui, ó. Então, quando parar totalmente, desligar a beacon, tem a luzinha aqui em cima, tá vendo? Piscando, quer dizer que o motor tá ligado, né? Dá pra escutar também, claro. Parou, desligou a beacon, às vezes até antes. Olha lá, já vai colocar o calço ali. Ó, desligou o motor, a beacon apagou. E a galera vai botando calço em todos os trem de pouso, às vezes só na frente, só atrás. Depende do nível da rampa. Aqui não parece que ser muito desnivelado, não. E aí vai abrir a porta. E é isso aí, galera. Vambora. Vambora para Nassau. O dia tá lindo. Já esperei aqui, já organizei tudo aqui atrás. Tá aí, ó, fechado. Tá um pouco corrido aqui porque atrasou um pouquinho o voo, então a gente tá agilizado aqui para sair. E é um voo sem passageiro para Nassau, como vocês já sabem. Então, tá aí, ó, a máquina. Preparar aqui rapidinho. Olha, vários aviões da NetJets ali do lado. O caminhão encostou agora aqui, ó. Já tá setado o painel. Então ele vai abastecer e quando ele acabar ele vai me passar a quantidade de galões pra eu anotar. E agora eu vou preparar a cabine. Então aqui, ó, saída. A saída aqui vai ser essa Clada 2 Red J Transition. Então já tá ali acertado, ó, tudo aqui já nos waypoints, já tô pegando autorização com destino lá. Lá a gente vê qual vai ser o procedimento, deve ser a pista 10. Então já tá tudo inserido, as velocidades estão todas aqui. Flight Direct, velocidade inicial de 5.000 de acordo com a carta. Estamos autorizados a subir via. As velocidades todas setadas já aqui já também. No caso para decolagem, tá tudo aqui, são essas mesmas que estão aqui do lado. Vamos decolar em GPS, que é em Nav Mode, que a gente vai decolar na saída RNAV. Flight Director já está setado. Tudo testado, checklist lido. E agora a gente vai fazer o briefing e partiu Nassau, galera. Olha o tempo que lindo, cara. Olha essa visão. Olha que visão linda aqui do sol lá atrás. Bahamas, pô. Aí, ó, um hotel sinistro. Igual Carioca. Aqui, ó, 758. Tem essa pulseirinha aqui, ó. Grand Hyatt. Vamos ver como funciona essa parada aqui. Vamos ver como que é esse quarto aqui. Aí, banheirinho. Banheirinho não, é banheirão. Isso. Tem um espelho pro quarto ali do banheiro, do box. Aí, nada mal, hein? Nada mal pra uma ilha. Pena que eu vou sair tão cedo, vou ter que aproveitar ao máximo.
Mas é isso aí, galera. Filmei pra vocês aqui meu primeiro dia de 8. Cheguei na Nassau. O voo foi bem tranquilo, bem rápido. Fizemos uma imigração também, foi muito rápido, muito bem atendido. Super simpático o pessoal da imigração. Só tinha gente, né, na verdade, então tava bem tranquilo. Agora eu vou procurar um restaurante pra comer. A minha ideia era filmar mais coisa. Vou tentar acordar bem mais cedo amanhã. Não sei que hora que vai ser o nascer do sol, para tentar mostrar um pouquinho para vocês ainda. Mas não sei se vou conseguir, vou tentar. Amanhã eu tô decolando 7h30 da manhã, eu tenho que sair daqui 6h15 mais ou menos do hotel. Então não sei se o nascer do sol vai estar próximo disso aí, né? Para mostrar para vocês já, claro, né? Esse aqui, ó, é o nome do resort, da rede Hyatt, né? Barra Mar. Não é barato, tá? Dizem que é o melhor resort de Nassau, também não sei. Mas é isso, o voo foi bem tranquilo, foi legal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o teu comentário aqui que vocês acharam, deixa o teu like. E amanhã é meu segundo dia. Amanhã eu vou para Miami, a princípio, se nada mudar, né? Miami, Boca Raton. Boca Raton, eu acho que a terceira etapa, acho que é alguma coisa na Geórgia, não sei exatamente, que eu olhei bem rápido. Mas vamos ver, então vamos comigo, meu rotation todos os dias. Hoje, primeiro dia, concluído. Valeu, galera. Obrigado, hein? Aí, ó, esse é o restaurante que a gente vai jantar. A situação é o seguinte, vim andando aqui, ó, o hotel fica lá embaixo, aí tem várias trilhazinhas, né, a gente desceu tudo, não dá pra ver aqui do Matagal, mas aqui tá o hotel. E aqui tem esse pier aqui, bem legal, não dá pra ver nada porque tá de noite, né, mas de dia deve ser uma coisa mais linda, a cor do mar inclusive, né, tem uns barcos ali, ó, muito legal. Aí aqui é o restaurante, a gente tá procurando comida, frutos do mar, né, vamos ver como que vai ser.